Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês A Esposa Esquecida do CEO, da autora Maijo. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, apresento para vocês A Esposa do CEO, que tem 280 páginas. Gente, é uma história tão maravilhosa, uma história tão gostosa, que quando você vê, você já leu os 280 páginas e tá querendo muito mais. Aqui apresento para vocês o casal Clara e Michael. Eles são aquele tipo de casal que, ao primeiro olhar, à primeira vista, já nasceu ali um desejo, uma atração, uma paixão tão avassaladora que com poucos meses já estavam casados. De papel passado e tudo, gente, de véu, grinalda na igreja, tudo como manda o figurino. A união dos dois é tão perfeita, o relacionamento dos dois é tão lindo. E agora vai ser coroado com a chegada de um filho. Sim, a nossa Clara descobre que está grávida. Gente do céu, ela está radiante. Porém, ela decide contar ao nosso Michael quando ele retornar de viagem. Porque afinal de contas, gente, isso não é novidade que se conta assim por telefone. Ainda mais que era algo que ele sempre desejou. Ele nunca retorna. O avião a qual ele está simplesmente cai, deixando todos mortos. A partir desse momento, a nossa Clara deixa de viver e passa a sobreviver. Por mais que ela tenha dentro dela um fruto desse amor, por mais que ela tenha dentro dela um pedacinho do amor da sua vida, ela, gente, não consegue se entregar totalmente. Porque ali o coração dela ainda sangra por falta do amor da sua vida. O coração dela ainda sangra de saudade daquele homem. A mente dela ainda não consegue aceitar que ela perdeu ele da forma que perdeu. Ela ainda deseja dentro dela que isso tudo não passasse de um sonho, ou melhor, de um pesadelo. E com isso se passa 5 anos. 5 anos no qual ela não seguiu em frente. 5 anos ao qual ela se dedica a trabalhar, a cuidar do seu filho e chorar ainda nas noites, lembrando do seu amado. A sua mãe é o seu braço direito, a sua mãe é a sua companheira, a sua mãe é a que está ali com ela e tenta, de alguma forma, juntamente com a sua melhor amiga, a fazer com que ela siga em frente, a fazer com que ela saia de casa, a fazer com que ela encontre uma nova pessoa. Mas ela é relutante em dizer que não, que ela ainda ama o Michael e ela vai viver pelo Michael. Ela recebe ali uma oferta de trabalho que é para poder ser transferida para a empresa do Rio de Janeiro. Ela mora em Minas Gerais. Ela reluta. Ela coloca ali o empecilho do filho dela que é pequeno, ela coloca o empecilho porque tem a mãe também, ela não pode sair arrastando a mãe, mas no fundo é porque ela não quer deixar o passado dela para trás. Ela indo para o Rio de Janeiro, ela deixa a casa a qual eles viveram, ela deixa as memórias, ela deixa a saudade, ela deixa tudo para trás, porque ela vai ter que começar do zero. Com muita relutância, mas com a sua mãe, a sua amiga a empurrando, ela acaba indo para o Rio de Janeiro. E lá eu posso dizer para vocês que ali ela vai entrar no céu e descer para o inferno no mesmo momento. Porque no momento que ela está participando da primeira reunião geral, aonde vai ser apresentado o novo CEO da empresa, ela se depara com um homem lindo, maravilhoso, de olhos azuis penetrantes, se intitulado como Henrico, mas que no fundo ela sabe que é o Michael, o seu marido. Gente, a confusão está instaurada, porque ela não consegue ficar olhando para aquele homem e ficar calada. Não, ali ela fica num misto de sentimentos, de saudade, de incredulidade, ela não sabe o que pensar. E claro que ela vai querer saber, claro que ela vai querer que ele dê uma explicação. Claro que ela vai deixar todo mundo ali ciente que ela é a esposa dele. E a confusão vai ser instaurada, porque ele não confia nela, ele não se lembra dela, ele não acredita nela, ele simplesmente trata ela com frieza. Ele trata ela com sarcasmo, ele trata ela com arrogância, fazendo com que tudo que ela sentiu naquele momento se transforme em raiva. Porque, no fundo, ela acredita, ela tem certeza que ele está fazendo um papel, que ele está fingindo não conhecê-la. Mas ele conhece ela muito bem, ele sabe quem ela é muito bem. E pior, ele se apresentou com o nome de Michael, quer dizer que tudo que eles viveram foi mentira, porque ele mentiu para ela. E simplesmente ele enjoou dela, ele cansou de brincar com a cara dela e foi embora. Isso é o que ela pensa.
E a briga entre eles vai ser um pouco intensa, porque ela não vai deixar barato, ela vai ficar forçando ele a dar uma explicação, e até que ela fala que ela vai conseguir provar, porque, gente, ele fala algumas coisas pra ela, nossa, mas magoa muito, sabe? Gente, eu fico me pondo no lugar dela. O homem que eu amo, o homem que eu acreditei ter perdido, tá ali na minha frente, me tratar como se eu fosse uma desconhecida, uma aproveitadora, uma mentirosa. Isso dói demais. Dói demais. Ainda mais quando ele fala de outras mulheres pra ela. E, nossa, isso é pra arrebentar mesmo. E ele acaba indo até a casa dela para poder pegar as provas que ela diz ter. Por mais que ela tenha conseguido tirar o Ian de casa, que é o seu filhinho juntamente com a sua mãe, ela esqueceu do principal, gente. Que é as fotos que existem no mini apartamento inteiro. E ali não tem como ele dizer que realmente tudo que eles viveram é uma mentira. Ali não tem como ele continuar dizendo que não conhece ela. Porque está claro naquele mini ele de 4 anos, porque olhar para ele e olhar para o menino é dizer que são a mesma pessoa. E a partir desse momento, ele começa a mudar a forma de pensar, a forma de agir. Ele quer se aproximar do filho, ele quer conhecer o filho, ele quer fazer parte do filho, e ele acredita que ele precisa recuperar o tempo perdido, precisa dar uma vida melhor para ela e para o filho, já que ele tem condições. Mas ela não quer isso, porque no fundo ela quer que ele se lembre dela. É a única coisa que ela pede, né? Que ele se lembre dela. Mas é impossível. E depois, então, que ele conhece o Ian, depois que ele começa uma interação, que o Ian é uma figura à parte. Porque tem ali o primeiro momento, no qual ela quer enrolar o máximo possível para ele não conhecer o Ian, porque ela tá com medo do que ele possa fazer. Por outro lado, ele tá imprensando ela. Eu quero conhecê-lo. Ou você me apresenta logo, ou eu me apresento. Então você decide. E aí tem a questão que ela tem que conversar com essa criança de 4 anos e explicar que aquele homem que ela sempre falou, ele é o seu pai, ele se chama Michael, ele mora no céu, que tudo isso não existe mais. Ela precisa contar para ele, principalmente, que esse homem vai vir conhecê-lo, que esse homem quer fazer parte da vida dele, que é outro medo que ela tem. Ele quer fazer parte ou ele quer ver como que é e depois picar a mula dele como ele fez no passado. Então ela tá, gente, ela tá assim tão atormentada que eu tenho dó da Clara. Então, a forma que ela explica, a forma que o menininho reage, a forma que o menininho reage quando encontra ele a primeira vez, é a coisa mais fofa desse mundo. Ele vai tentando se aproximar, porque conforme ele vai se aproximando, as coisas que ele vão dizendo, deixa a nossa Clara confusa, deixa ela pensando que ele está fazendo tudo aquilo por obrigação, e não porque ele quer realmente se lembrar dela. Então, isso faz com que eles tenham muito impasse, com que ela bata muito de frente com ele. Vai ter a questão que ele está noivo nesse momento da melhor amiga da irmã dele. Então, a irmã dele não vai aceitar muito bem a Clara. A mãe dele não vai aceitar a Clara. E a Tatiane, muito menos. Então, vai ter vários conflitos aí que a nossa Clara vai ter que enfrentar, gente. Só que a nossa Clara, por mais que ela tenha sobrevivido por 5 anos longe do amor da sua vida, ela não está disposta a baixar a cabeça para ninguém. E cada uma dessas pessoas que vem até ela enfrentar ela, querendo mostrar para ela que ela não é bem-vinda, ela deixa claro para que ela veio. Ela deixa claro que ninguém vai decidir o que ela faz da vida dela. E isso eu achei o máximo, porque eu fiquei com medo dela ser aquela pessoa que, para ficar perto do homem que ela ama, para poder deixar ele conviver com o filho, ela seria submissa às maldades das outras 3, que é a mãe, a irmã e a noiva, né? E isso ela não fez, que eu achei muito bacana. Então eles começam a interagir, ele fica muito bravo, ele fica muito revoltado pelo fato que sempre quando ela vai falar dele, ela se refere a Michael. Ela conta a história que eles viveram, algumas coisas, como se ela estivesse contando para uma terceira pessoa. E isso começa a incomodar ele, porque afinal de contas ela está ali com ele agora. Então ela não tem que trazer uma terceira pessoa para a relação. Porque tudo que ela fala, ele vê um outro homem. Porque realmente, gente, ele não se recorda. Realmente ele teve um acidente. Que não foi exatamente do jeito que chegou nela. Foi totalmente diferente. Completamente diferente. Mas então, quando ela começa a falar Michael daqui, Michael dali, ele começa a ficar irritado. E vai ter um momento de reconciliação, óbvio, claro. Porque ele já não aguenta mais ficar longe dessa mulher. Ele já sente aquela atração toda, ele tem aquele desejo todo por ela. Ele quer ficar perto dela para conversar, ele quer ficar perto dela para tudo. E aí eles vão se render à paixão. E, gente do céu, é muito intenso. É muito intenso. Intenso em visões diferentes. Por quê?
A nossa Clara, ela sabe quem é ele. Por mais que ele tenha outro nome, por mais que ele seja rico agora, ela sabe quem é ele. Ela se lembra do gosto da boca dele. Ela lembra da sensação de ter o corpo dele no dela. Ela lembra de como é ter ele dentro dela. E agora ela está tendo a oportunidade de reviver tudo isso. Então, gente, ela vai ao delírio com certeza. Já ele não se lembra dela, mas ele está na ânsia de prová-la. Ele está na ânsia de ter ela em seus braços. Então, a partir do momento que ele consegue fazer com que ela baixe a guarda e com que ela caia nos braços dele, gente, é uma explosão. É uma explosão. Vocês não estão entendendo como é intenso o momento desses dois. A história vai desenrolando, vai ter vários acontecimentos, vai ter ela desejando que ele se lembre, vai ter ele começando a perceber que ele tem que se lembrar de alguma coisa, porque ele deve isso a ela. Vai ter o momento que ele vai acabar enfrentando toda a família por conta da Clara e também do nosso pequeno Ian. Vai ter o momento que ele vai se esforçar, gente, ao máximo, porque como ele disse, né, precisamos começar memórias daqui para frente. Porque como meu próprio médico diz, eu posso nunca me lembrar. E por mais que ele esteja com ela, isso não ajuda muito ele a lembrar. Ele teve um flash aqui, um ali, mas coisa pequena. Então, aquela sensação de perda que ele tinha quando ele acordou no hospital, agora não existe mais. Porque agora ele sabe o que foi, o que era essa sensação. Ele sabe o que foi que ele deixou para trás. Mas, por outro lado, ele sente a necessidade de saber o porquê que ele mentiu para ela, o porquê que ele se apresentou com outro nome. Então, ele anseia por isso, mas não é fácil. Eu vou dar esse spoiler para vocês, porque eu acho que é muito importante. Quando chegar lá no final, ele vai se recordar de uma forma, assim, bem diferente. Não vai ser assim, olhou alguma coisa, pá, veio tudo à mente, não. Não, vai ser um trabalho que ele vai ter que fazer para se recordar. A partir do momento que ele se recorda do que aconteceu, a partir do momento que ele se recorda quem ele foi no passado, vem um medo. O medo de perder a Clara, que realmente é a mulher da sua vida. Ali vem o medo de que quando ele contar tudo para ela, porque ele não foi um bom homem no passado, e eu digo para vocês que ele foi muito egoísta com ela, de certa forma, então ele fica apavorado, acreditando que ela não vai perdoar ele, acreditando que tudo que eles construíram ali, ela vai jogar fora. Então ele vai e conta tudo para ela sem esconder nada, porque ele acha que isso é muito importante, poder esclarecer tudo a ela. E a reação dela é maravilhosa, a reação dela foi perfeita, porque afinal de contas, gente, essa história ela vem mostrar o seguinte: quando o amor é verdadeiro, ele supera tudo. Quando o amor é verdadeiro, ele não se acaba. A nossa Clara, por 5 anos, ela sofreu por essa perda, ela sofreu por esse amor. E a intensidade continua a mesma. Tanto que quando ela viu ele, foram tantas sensações, foram tantos sentimentos misturados, que a única coisa que ela queria, na verdade, era correr para aqueles braços, era beijar aquele homem e depois perguntar o que aconteceu. Já o nosso Michael, Henrico, por mais que ele não saiba quem é ela, por mais que ele não se recorde dela, ele se apaixonou por ela novamente. O que ele sentia por ela, ele sente agora novamente. Então, sim, isso era um amor verdadeiro, tanto ele quanto dela. Nenhum dos dois desistiu, de certa forma, porque ele poderia ter aproveitado ali, já que ele não se recorda dela, bom, vou ficar com o menino e a vida que segue, vou continuar a minha vida. Mas não, ele decidiu reconquistar essa mulher. Então, isso sim que é amor de verdade. E um momento mais, assim, emocionante foi quando eles estão juntos, os três, e ele tá conversando com ela, normalmente assim, e de repente ele fala o apelido que ele deu a ela. E esse apelido foi a última coisa que ele falou para ela, né? Que foi a última conversa que eles tiveram antes do avião cair. Então, assim, ela fica tão emocionada, porque ali ela cria a expectativa que ele vai se recordar, né? Mas ele vai demorar muito tempo para se recordar e não vai ser tão fácil assim, de um olhar, de uma lembrança. Não, ele vai ter um trabalho meio árduo nisso. Então, essa história para mim foi muito bonita. Essa história para mim me surpreendeu, porque a autora ela colocou muito bem o casal, o sentimento, a luta de um diferente um do outro. Ela colocou assim esse sentimento que não morre quando é verdadeiro. Então, para mim foi perfeito. A única objeção que eu tenho
que eu tenho que dizer, que pra mim eu senti falta e eu queria muito que tivesse acontecido, foi que, como o Henrico, por conta, a hora que ele contar tudo o que aconteceu da vida dele, tá? O motivo que ele mentiu, enfim, tudo. Então acontece que quando ele acorda no hospital, tem ali um acontecimento que ele precisa mentir, que ele não se lembra de nada. Ele precisa mentir que ele não tá com amnésia. Porque se ele contar isso, vai ter um baque e ele não quer que isso aconteça com a família dele. Só que daí ele não contou pra irmã dele, ele não contou pra mãe dele, ele simplesmente guardou isso pra ele. Só o advogado que sabe e o médico que cuida dele. Então, eu acredito que no momento que ele acreditou que realmente ele viveu no passado com aquela mulher, que realmente aquele menino era filho dele, que realmente ele queria ela para si, eu acho que ele poderia ter reunido ali a sua família, né? Também a Tatiana, que é a sua noiva, ter reunido todos ali e ter contado essa história. Ter contado que perdeu a memória, ter contado tudo, porque assim eu acho que ela não seria tão rejeitada do jeito que foi. Ela não teria sofrido tanto do jeito que ela sofreu. Na mão da mãe dele, na mão da irmã dele e também da nossa Tatiane, que queria porque queria o seu homem, né? Ela queria porque queria que a Clara sumisse do mapa. Então eu achei uma falha dele isso, que ele poderia ter melhorado muito a situação. Porque ela conquistou a sogra e a cunhada, conquistou. Mas não foi fácil, gente. Ela passou por poucas e boas para conseguir fazer com que essas mulheres olhassem ela de forma diferente. E principalmente que ela perdoasse tudo que elas fizeram contra ela. Porque a gente não precisa muito de ação para machucar, mas sim de palavras. E as palavras que ela ouviu inúmeras vezes da sogra e da cunhada foram pesadas demais. E ela teve que ter ali, né, o discernimento de poder perdoar. Agora que ela está juntamente com a sua família, nada melhor do que ter a família completa e não picada, que é o que estava acontecendo. Agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.